Números capítulo 20. A morte de Miriam e de Arão. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Versículo 1. O capítulo que agora se abre diante de nós oferece um relato notável da vida e das experiências do deserto. Nele vemos Moisés, o servo de Deus, atravessar algumas das cenas mais penosas da sua vida tão cheia de acontecimentos. Em primeiro lugar, Miriam morre. Aquela cuja voz fora ouvida no meio das cenas brilhantes de Êxodo 15, entoando um hino de vitória, expira e o seu corpo é depositado no deserto de Cádiz. O tamboril é posto de lado. A voz do cântico extingue-se no silêncio da morte. Miriam já não pode guiar nas danças. Em seu tempo, havia cantado melodiosamente, tinha agarrado a nota tônica desse cântico magnífico de louvor entoado do lado da ressurreição do Mar Vermelho. O seu coro enobava a verdade central da redenção: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Isto era, na verdade, uma estrofe sublime. Era a linguagem conveniente para aquela alegre ocasião. O cansaço do deserto. Mas agora a profetisa sai da cena e a voz da melodia é trocada pela voz de murmúrio. A vida do deserto está a tornar-se penosa. As experiências do deserto põem à prova a natureza humana, mostram o que está no coração. 40 anos de fadiga e aflições produzem uma grande mudança no povo. E raro, na verdade, encontrar exemplos de casos em que o vigor e a frescura da vida espiritual se têm mantido e muito menos aumentado através de todos os períodos da vida cristã e sua luta. Este fato não deveria ser tão raro. Deveria ser justamente o contrário, visto que é nos pormenores do tempo presente, nas duras realidades do nosso caminho por este mundo, que experimentamos o que Deus é, bendito seja o seu nome. Ele serve-se de cada dificuldade do nosso caminho, para se dar a conhecer aos nossos corações em toda a doçura e ternura do amor que não conhece alteração. A sua bondade e tenra misericórdia nunca falha. Nada pode esgotar essas fontes que estão no Deus vivo. Ele sempre será o que é, apesar de toda a nossa maldade. Deus será sempre Deus, ainda que o homem se mostre infiel e incrédulo. Este é o nosso conforto, o nosso gozo e a origem da nossa força. Temos de tratar com o Deus vivo. Que realidade! Venha o que vier, ele se mostrará à altura de todos os acontecimentos, amplamente suficiente para as necessidades de cada momento. A sua paciente graça pode suportar as nossas múltiplas fraquezas, faltas e deficiências, e a sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A sua fidelidade nunca falha, a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Os amigos falham ou desaparecem. Os laços mais afetuosos de amizade partem-se neste mundo frio e sem coração. Os companheiros de trabalho separam-se. As Miriams e os Arãos morrem, mas Deus permanece. Aqui está o grande segredo de toda a verdadeira e sólida bem-aventurança. Se temos a mão e o coração do Deus vivo conosco, nada temos que temer. Se podemos dizer, o Senhor é o meu pastor, podemos seguramente acrescentar, nada me faltará. Contudo, há aí cenas de dor e provação no deserto, e nós temos de passar por elas. Foi assim com Israel, no capítulo que temos perante nós. Foram chamados para encontrar as penetrantes rajadas do vento do deserto, e encontraram-nas com expressões de impaciência e descontentamento. E não havia água para a congregação, então, se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: Antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau? Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Versículos 2 a 5. Foi este um momento difícil para o espírito de Moisés.
Não podemos fazer ideia do que terá sido enfrentar 600.000 descontentes e ser obrigado a ouvir as suas amargas invectivas e ver-se acusado de todas as calamidades que a sua própria incredulidade havia levantado diante deles. Isto não era uma prova normal de paciência e, indubitavelmente, nós não devemos estranhar que esse querido e honrado servo achasse a ocasião demasiado difícil. A glória do Senhor aparece. Então, Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Versículo 6. Parece não terem, nesta ocasião, tentado dar qualquer resposta ao povo, foram-se de diante da congregação e prostraram-se perante o Deus vivo. Não podiam, de modo algum, ter feito melhor. Quem senão o Deus de toda a graça podia satisfazer as 1000 necessidades da vida do deserto? Moisés bem tinha dito, no princípio, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Seguramente tinha razão e foi prudente em se expressar assim. A presença divina era a única resposta para as exigências de uma tal congregação, e era uma resposta inteiramente suficiente. Os tesouros de Deus são absolutamente inesgotáveis. Ele nunca pode faltar a um coração confiado. Lembremos isto. Deus deleita-se em nos valer. Nunca se cansa de suprir as necessidades do seu povo. Se isto estivesse sempre presente na memória dos pensamentos dos nossos corações, ouviríamos menos acentos de impaciência e descontentamento e mais da doce linguagem de gratidão e louvor. Mas, como temos tido ocasião de dizer com frequência, a vida do deserto é o teste que manifesta o que há em nós, e, graças sejam dadas a Deus, descobre o que há em Ele para nós. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim, lhes tirarás água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, porventura, tiraremos água desta rocha para vós? Então, Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Versículos 7 a 11. A rocha e a vara. Nesta passagem, 2 objetos requerem a atenção do amigo, a saber, a rocha e a vara. Os dois apresentam Cristo à alma de uma maneira bendita, mas em 2 aspectos distintos. Em 1 Coríntios 10 verso 4, lemos, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E isto é claro e positivo. Não deixa lugar nenhum para exercício da imaginação. A pedra era Cristo, Cristo ferido por nós. Depois, no que respeita à vara, devemos recordar que não era a vara de Moisés, a vara de autoridade, a vara de poder. Isto não seria próprio da ocasião. Essa vara tinha feito a sua obra. Tinha ferido a rocha uma vez, e isso era bastante. É o que aprendemos de Êxodo 17 versos 5 e 6, onde lemos, então, disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Aqui temos um tipo de Cristo ferido por nós pela mão de Deus em juízo. O amigo notará a expressão, a tua vara, com que feriste o rio. Por que o rio? Por que deveria ser referido este golpe particular da vara? Êxodo 7 verso 20 dá a resposta. E levantou Moisés a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tomaram em sangue. Era a vara que tornará a água em sangue que devia ferir a rocha que era Cristo para que rios de vida e refrigério pudessem correr para nós. A falta de Moisés e a graça de Deus. Ora,
esta ação de ferir só podia ter lugar uma vez. Numa pode ser repetida. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6 versos 9 e 10. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9 versos 26 e 27. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3 verso 18. Não pode haver repetição da morte de Cristo, e por isso Moisés estava equivocado em ferir a rocha 2 vezes com a sua vara. Equivocado de fato foi ordenado para tomar a vara de Arão, a vara sacerdotal, e falar à rocha. A obra expiatória está feita, e agora o nosso sumo sacerdote penetrou nos céus, para comparecer na presença de Deus por nós, e as correntes de refrigério espiritual correm até nós, com a base na redenção cumprida e em relação com o ministério sacerdotal de Cristo, da qual a vara reverdecida de Arão é a figura admirável. Por isso, foi um erro grave que Moisés cometeu em ferir a rocha segunda vez, um erro usar a sua vara. Ter ferido a rocha com a vara de Arão teria destruído as suas belas flores, como é fácil de compreender. Uma palavra teria sido suficiente, em relação com a vara do sacerdócio, a vara da graça. Moisés não viu isto, não glorificou a Deus imprudentemente com os seus lábios, e como consequência proibido de ir além do Jordão. A sua vara não podia fazer passar o povo, pois o que podia a mera autoridade fazer com uma hoste murmuradora, e ele próprio não foi autorizado a passar, porque falhara em santificar o Senhor aos olhos da congregação. Mas o Senhor cuidou da sua própria glória. Santificou-se a si mesmo perante a congregação, e, não obstante as suas rebeldes murmurações e o erro e fracasso de Moisés, a congregação do Senhor recebeu uma corrente caudalosa da rocha ferida.